Bom dia! Hoje, dia 2 de dezembro de 2025. Espero que você esteja bem e que sua família também esteja bem. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em 2 aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Igreja que ele fundou lá em Corinto. Uma cidade portuária, bem complicadinha. E a quem ele dedicou bastante o seu tempo. Capítulo 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aí ele fala assim, né, que se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, tal, etc. E vai indo. Bom, vamos falar uma coisa aqui. Todos nós temos consciência, né? A não ser o psicopata, o sociopata, então esse povo aí que tem essas doenças, eles daí não têm sentimento pelos outros, tal, são diferentes. Mas, digamos assim, as pessoas normais, ou mais ou menos normais, elas têm consciência, tá? E você sabe quando você está fazendo uma coisa certa e quando você está fazendo uma coisa errada. Ontem eu lia a respeito dos bebês. Quando a gente nasce, a gente só tem medo de duas coisas: de altura e de som alto. O resto tudo é aprendido. Então tudo que você acaba tendo medo na vida é aprendido, não é seu de verdade. Foi alguém que colocou na sua cabeça aí, dependendo do lugar onde você nasceu. Assim como você fala português aqui, porque nasceu no Brasil, se você nascesse na Rússia, ia falar em russo. Então, dois idiomas completamente diferentes, né? Então as coisas que a gente aprende vão ficando encalacradas na nossa alma, tá? Então, todos nós temos consciência, todos nós sabemos lá no fundo do nosso coração que existem coisas certas e coisas erradas. Ok. Se vocês estão vendo esses vídeos aqui é porque vocês se preocupam com o que Deus pensa a seu respeito. Assim como eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. Eu vivo para agradar a Deus. Assim como eu vivo para agradar a Antonieta, para cuidar do Nando, da Gabi, dos cachorrinhos que comprei, para atender de quem colocar no meu caminho para eu atender, né? Eu vivo para isso, para servir. E também vivo para servir e agradar a Deus, principalmente. Mas isso gera um reflexo interessante, porque quem ama a Deus ama o próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus não atender da minha mulher, dos meus filhos, dos meus cachorrinhos, das pessoas que Deus coloca no meu caminho. É incoerente. Então, se eu amo a Deus, me preocupo com as pessoas. Ok. Então, essa consciência nos leva a querer fazer o que é certo. A sociedade, a família, a igreja, a escola vai nos passando algumas coisas que podem ser certas ou não ser confrontados com a palavra de Deus. Por exemplo, o que é furto? É apropriação de coisa alheia móvel. Ok. Mas quando o governo vem e se apropria do seu dinheiro a título de impostos, daí não é furto, porque tem uma lei. Ok. Quando uma categoria de servidor público recebe lá auxílio moradia, por exemplo, de 5, 6, 7 mil reais por mês e tunga do seu bolso, porque uma decisão de um tribunal lá superior falou que eles podem fazer isso, aí não é furto, porque alguém disse que não é. Então, várias coisas que existem na sociedade como corretas, porque a lei diz que é correta, e eu não sei se vocês sabem, mas a defesa dos oficiais nazistas quando foram julgados no tribunal de Nuremberg, foi isso, dizendo, não, mas tinha uma lei que dizia que a gente tinha que matar, o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que expropriar os caras. Tá? Então, a sociedade tem um padrão e nos ensina uma coisa,
na nossa casa, na nossa escola, na nossa, enfim, nas redes sociais hoje, em qualquer lugar. E isso pode ser correto ou não ser confrontado com a palavra de Deus e com a nossa consciência. Tá? Então a Constituição que eles falam, a lei, isso aí é só um pedaço de papel. Foi um bando de gente que se reuniu e falou, vai ser assim e pronto. Isso aí não vale, porque eles podem compelir a gente a fazer coisas, né? E se você for esperto, você não vai se meter em confusão batendo de frente com essa gente, porque senão você vai ter que pagar no mínimo um dinheirinho de dano moral, alguma coisa assim, isso não é bom. Tá? Mas veja o que Paulo fala aqui. Ele fala para esse pessoal com quem ele se preocupava que não era para eles começarem a inventar muita novidade. Por quê? Porque a novidade corrompe nossos sentidos. Você acha legal, você acha bacana, você acha interessante, mas isso pode ter separado a simplicidade que é em Cristo. A simplicidade do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Com os desmembramentos que isso acarreta. Tá bom? Mas essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o reino dos céus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Um cara pode falar muito a respeito do caminho, da verdade, da vida e tal, da Bíblia. O próprio diabo mencionou a Bíblia para Jesus na tentação do deserto, o que prova para você e para mim que uma Bíblia aberta só num determinado salmo na porta da sua casa não te ajuda muito. Mas quando você pega essa Bíblia, quando você lê, deixa essa palavra entrar no seu coração e você menciona ela com a sua boca, aí ela se torna vida e poder na sua boca. Tá? É isso que é interessante. Por isso que quando o pessoal ia expelir demônios, né? Tinha um bando de fariseu religioso lá, filhos de Cefas, se não me engano, e foram expelir demônio de um cara lá, eles eram acho que em 7. O cara deu-lhe uma surra neles lá e eles falaram, nós expulsamos Jesus em nome de Paulo, que serve a Jesus, ou de Jesus a quem Paulo serve. Eles falaram, eu conheço, o demônio falou assim, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês não conhecem. E deu uma surra neles e soltou eles de cueca por lá pelo caminho, né? Em compensação, um pastorzinho velho de uma igreja chega lá no endemoniado e diz assim, sai daí em nome de Jesus. E o bicho sai, porque ele obedece a palavra que foi dita pela boca do cara e pela autoridade que tem na Bíblia. Vocês entenderam? Então a Bíblia, quando pronunciada pela nossa boca, quando aquela palavra entra no nosso coração e a gente fala da Bíblia, aquela palavra se torna vida e poder. Tá? Mas ela em si, só assim paradinha, não ajuda grandes coisas, até porque o diabo mesmo mencionou trechos da Bíblia ao tentar Jesus no deserto. Tá? Mas o que Paulo fala é isso. Paulo fala que essas novidades que apresentam aí, tá? Elas embotam nossos sentidos e fazem com que a gente seja enganado, assim como foi enganada a Eva, tá? Lá no paraíso. Então, a simplicidade do Evangelho consiste nisso. Você saber quem é Jesus, você conhecer a verdade que Jesus falou, as palavras que Jesus falou, o que ele mandou você fazer e eu fazer, e você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e permitir que o sangue dele seja colocado na soleira das nossas casas e sobre as nossas famílias, que é o que paga a maldição sob a qual nós estávamos antes da vinda de Jesus. Ok? Essa simplicidade do Evangelho. Por isso que eu falo sempre aqui, repito, que eu não consigo passar de Mateus 5, 6, 7. Tá? Eu sempre enrosco em alguma coisa ali. Por isso que eu preciso da graça de Jesus, do sangue de Jesus pagando os meus pecados. Por quê? Porque além de todas as coisas que eu fiz no passado, que Jesus apagou, tá? Eu ainda tenho coisas que eu falho hoje em confronto com a Bíblia. Você pode olhar para mim e dizer assim, Marco, mas eu até acho que isso que você está fazendo não está errado, está certo. Tudo bem, é a tua opinião. Pode ter uma lei que diga que eu estou fazendo certo. Mas a nossa métrica, a nossa vara é a palavra de Deus. E o nosso homem modelo é Jesus, tá? É isso que nós temos que perseguir. Não vamos chegar lá? Não vamos. Ninguém vai. Mas por isso que ele foi lá e pagou
pela minha vida e pela sua vida, porque ele sabia que a gente não ia conseguir. E o prazer dele é que a gente aceita o sacrifício dele para chegar até Deus. A simplicidade do Evangelho. Então é isso. O que Paulo fala aqui e ensina com muita propriedade é que não é para a gente ficar indo atrás de novidades. Tá? Cada dia tem uma reforma, um movimento novo, uma coisa assim. Eu já fui atrás disso, tá? Muitas vezes. Eu precisava. Tá? Hoje eu já tenho a minha vida mais centrada no básico aqui, porque eu vi que os movimentos são legais, sim, e chama muita gente, mas eu vi que eles não adiantam nada. Porque pessoas passavam num retiro de cura que a gente mesmo ministrava, dali um tempo estavam fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Daí tinha uma novidade, lá agora um reset, não sei o que, vinha a pessoa de novo, aquela mesma pessoa que fez o retiro de cura desde lá de 90 e poucos, 2000, e continuam indo. Sempre que aparece uma novidade, estão indo lá. Agora a novidade é boa, né? Não. Meu querido, não existe novidade boa. Novidade boa é o Evangelho, tá? Depois disso não existe novidade boa. Se você quer saber do que eu estou falando, leia Mateus 5, 6, 7, tá? Leia ali e se coloque ali como o que você consegue fazer daquilo que Jesus está falando, né? Aí você vai ver como falta coisa, como falta para mim também, e quanto a gente precisa dele, tá? Agora, o Evangelho, a boa nova é isso, que ele sabia que a gente não ia conseguir pagar isso, e ele veio e pagou por nós, tá? Leia aqui as cartas de Paulo aos Coríntios, vocês vão achar legal, e leia Mateus 5, 6, 7, repetido às vezes. Veja lá como o negócio é bem interessante, assim, quando a gente começa a confrontar a nossa conduta, que nós às vezes achamos tão virtuosa, com o que está na palavra de Cristo. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.